Muito bem, então, 19 de novembro de 2021, nós estamos iniciando aqui mais uma reunião desse grupo de pesquisas, Getratec, o grupo de pesquisas Novas Tecnologias, Processo e Relações de Trabalho. Hoje contamos com uma convidada super especial, que já é quase madrinha de bateria, aqui madrinha da nossa, né, do nosso grupo, especialmente nas pesquisas de processo, nos trazendo assim a realidade do tribunal, nos trazendo dados de uma maneira absolutamente amistosa, aberta e, ao mesmo tempo, séria e técnica, né? Dentro dos limites daquilo que é possível sempre fazer. A doutora Aline Doral Stefani Fagundes é a nossa grande convidada, então, para a reunião de hoje. Vai trabalhar temática atualíssima e eu não vou elaborar maiores comentários. Eu vou deixar aquela que é responsável pela aproximação da doutora Aline com esse grupo, fazer a condução do encontro de hoje e, especialmente, apresentar a doutora Aline, que agora eu acho que é quase best friend, né? A doutora Aline, a todos nós, para que, enfim, possamos também ter essa possibilidade de desfrutar de maneira mais coletiva do aprendizado que certamente teremos com a doutora Aline. Amália, vou te passar a palavra, e é teu o prazer e a honra de fazer todo esse encaminhamento e especialmente a apresentação da doutora Aline ao grupo de pesquisas. Muito obrigada, com certeza é um prazer muito grande para mim. Vou quebrar o protocolo aqui rapidinho das nossas reuniões, que são sempre muito sérias. Na parte inicial, nem tanto, mas eu só queria esclarecer para os presentes, para quem chegou, a gente já estava conversando um pouquinho antes, a doutora Aline, ela foi destacada pelo TRT4 para me auxiliar na minha pesquisa de campo da dissertação, já foi concluída, e foi uma peça fundamental para que a minha dissertação ela tivesse o conteúdo que eu precisava que ela tivesse para eu conseguir chegar onde eu queria chegar. Ela foi uma dissertação ambiciosa, digamos assim, nos seus objetivos, e a doutora Aline foi fundamental para que eu conseguisse consolidar as bases, sempre se mostrou extremamente solícita, nunca tinha tempo ruim, e foi bem o que a professora Denise falou, foram diversos contatos, eu insisti, lá no finalzinho, assim, a gente tinha detalhes para acertar, eu precisava da opinião dela, a senhora acha que isso aqui é pré-processual, é processual, como é que funciona? E ela leu a dissertação, me deu feedback, então, assim, realmente, uma pessoa ímpar, eu tenho muita sorte do tribunal tê-la destacado para me auxiliar, e fico muito feliz de que talvez a minha dissertação tenha sido a porta de entrada para que nós possamos continuar com essas relações. Está aqui ela hoje, justamente a convite do grupo de pesquisa, tenho certeza que não vai ser o último, até porque é um tema que me interessa, então, quando eu puder pautar a reunião, eu já vou dar a cartada. E vou aqui, então, muito rapidamente, para não tomarmos o tempo da fala da doutora Aline, fazer uma breve apresentação dela. Tenham em mente que esse é um mini currículo. Tá? A doutora Aline, então, é mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito Robert H. McKinney, da Universidade de Indiana, Estados Unidos, membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Direito de Chettinad, Índia, membro do Dean's Global Advisory Council da Faculdade de Direito Robert H. McKinney, Universidade de Indiana, juíza do trabalho no TRT da 4ª Região, supervisora do SEJUSC de 2º grau da 4ª Região, formadora dos servidores conciliadores da Escola Judicial, também no TRT4, certificada em mediação pela Universidade de Indiana, em parceria com o governo de Indiana, nos Estados Unidos, certificada em mediação de disputas pela Educação Executiva da Universidade de Harvard, no Harvard Negotiation Institute. Doutora Aline, lhe passo a palavra, a senhora fica à vontade, se houver necessidade de compartilhar a tela, a gente já autoriza para a senhora, e o tempo de fala é todo seu, estamos muito ansiosos para ver o que vem por aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Amália, muito obrigada, professora Denise. É uma honra falar para um público tão seleto, tão qualificado. Eu vou pedir licença também para fazer um cumprimento especial ao meu amigo querido Sandro, meu amigo de infância, né? Ele era um pitorco, né? Então eu sou mais amiga do irmão dele porque ele era muito pequenininho para compartilhar a amizade comigo. Mas quem eu conheço há muitos anos e que
foi um grande encanto ver o brilhante profissional que se tornou. De fato, a Amália, nos aproximamos muito, né, Amália, por conta dessa pesquisa, foi uma honra para mim, e fico muito feliz que isso tenha alavancado essa proximidade para vir aqui falar com vocês. E como eu disse para a professora Denise, esses encontros me agregam demais. Eu venho sob a desculpa de trazer informações, mas eu saio convicta de que eu mais agreguei conhecimento do que consegui trazer alguma coisa a vocês. Nós refletimos, eu tive o contato pelo Diego, que gentilmente trocou uma série de informações comigo, trocamos várias ideias para construir um tema que pudesse ser realmente produtivo para todos, e chegamos à conclusão de que seria interessante abordarmos a priorização do ato telepresencial, especialmente no campo da conciliação, claro, né, no período pós-pandemia, porque é a pergunta que a todo momento retorna, né, mesmo em sala de audiências: e aí, doutora, volta a ser como era antes ou não volta a ser como era antes? Então, o que eu preparei para hoje? Eu primeiro quero contextualizar, né, como é que a gente pulou, como é que a gente caiu nesse novo planeta, e eu pensei e tracei um quadro, um quadro comparativo, pontuando alguns aspectos, né, alguns pontos de vista, como era e como ficou, para que nós façamos juntos essa conclusão de o que vocês pensam que é, e peço licença para chamá-los de vocês e não de senhores e senhoras, porque além de serem todos jovens alunos, eu quero justamente dar o tom da descontração e da informalidade, que certamente vai contribuir para esse nosso diálogo ser mais rico. Mas o meu intuito é até provocar um contraponto, porque se eu posso já adiantar um spoiler, perceberão na minha fala que eu sou absolutamente favorável a continuar o trabalho telepresencial em sede de conciliação, mas eu não quero simplesmente dizer eu gosto, eu quero pontuar item a item por que razão eu acho que isso realmente merece ser priorizado. Contextualizando então, eu estou no Sejusc do segundo grau, a minha fala tende a trazer esse cenário, né? Mas na medida do possível vamos tentar também puxar isso para outros cenários, seja a conciliação na vara, a conciliação em outros Sejuscs, e não me atrevo a falar do ato no que diz respeito à fase de conhecimento, tá? Porque eu acho que daí muda um pouco de figura, muito embora, adianto, também acho que deva ser a prioridade, não a exclusividade. Contextualizando, os Sejuscs, e o meu Sejusc com certeza já trabalhava bastante assim, por conta da competência territorial envolver o estado inteiro, já fazia audiências telepresenciais há bastante tempo. Estávamos tecnicamente estruturados para isso, era excepcional e sempre mista. Quando ocorriam, sempre mista. O ato era sempre sediado na unidade judiciária no prédio do TRT, ou no prédio das varas em Porto Alegre, ou nos Sejuscs do interior. Mas o juiz e o secretário do juiz sempre estavam no TRT. Com a instituição do trabalho remoto obrigatório, primeiro, e aí eu acho que todos vão lembrar, a gente tinha uma ideia inicial muito superficial do que seria, do que nos esperava. Não sei se vocês lembram, mas a gente pensava assim, tá, vai fechar por uma semana, CNJ fechou por 15 dias, não, fechou por 30 dias, e aquilo tudo foi nos pegando de surpresa, e eu tenho, assim, uma lembrança perfeita de que jamais passou pela minha cabeça que a gente fosse além de 1 mês, 2 meses. Eu, ainda no primeiro semestre de 2020, entrei numa reunião do NUPEMEC, em que o ministro Felipe participou, e aí a gente colocando para ele algumas ideias de como priorizar o ato, campanhas, né, trabalhos que pudessem contar com a ajuda de colegas do primeiro grau, e eu disse assim, ministro, a gente tem que acelerar esse projeto, porque em agosto a gente já voltou para o trabalho normal, e isso no primeiro semestre. E o ministro disse assim, Aline, tu estás muito otimista. Eu cheguei a botar a mão no peito. Quase que eu disse para ele assim, não diga uma coisa dessas, ministro.
Gente, isso ele se referia, nós nos referimos a agosto de 2020. Nós estamos encerrando 2021 sem perspectiva de uma retomada tal como a vida era antes, né? Estamos retomando ainda, dando passos bem lentos ao trabalho misto de novo, mas tal como a vida era antes, ainda duvido que exista isso muito concreto no nosso cenário. Então, quando nós entramos no trabalho remoto obrigatório, sem uma noção exata do tempo que precisávamos, demorou muito para essa máquina andar adequadamente, porque a gente estava com aquela sensação, vale a pena um esforço gigante por causa de 15, 30, 60, 2 meses, né? A gente não tinha exatamente essa ideia. Então, a resistência inicial foi por conta da ignorância que tínhamos em relação ao que precisávamos efetivamente nos estruturar. Quando a gente percebeu que realmente não dava mais para esperar, começamos a fazer as audiências integralmente telepresenciais, em que eu, Aline, juíza, estava na minha casa, minha secretária estava em outra casa e o meu diretor, que dá sempre aquele suporte de alvará, atualização de depósito, em outra casa, né? E no início foi esquisito? Foi. A gente precisou criar alguns métodos para que essa distância se compensasse, porque não se tratava apenas da fala ser propiciada pelo ambiente virtual, se tratava da possibilidade de eu entrar no PJE, de entrar no Audi, de entrar no sistema da Caixa para atualizar um depósito judicial, de fazer contato com a vara de origem para saber, para pegar a certidão de cálculo. Então, toda uma logística precisou ser replanejada. Então, onde é que nós estamos hoje? Qual é o nosso contexto? Tudo acontece completamente, não temos hoje, no Sejusc do 2º grau especialmente, nada de atraso de demanda de trabalho por conta de precisar aguardar a atividade presencial. Então, estruturados estamos. Qual é o nosso passo na nossa fala agora? Bom, então vamos ver como era e como ficou, para verificar se realmente é o caso de retomar alguns parâmetros depois, num período pós-pandemia. Item número 1 que eu lanço aqui, a participação. Eu dividi em 3 aspectos, tá? No que diz respeito ao aspecto do deslocamento, o aspecto técnico e o interesse. Participação no aspecto deslocamento. Bom, quando se trata de Sejusc do 2º grau, não tenho nem o que argumentar, né? Eu tinha um Sejusc que, por atender o estado inteiro, ou perdia a prática do ato, porque não havia possibilidade de partes e advogados se deslocarem de suas cidades, ou provocava um deslocamento de um advogado com seu cliente de Uruguaiana a Porto Alegre, porque entendiam que a importância daquele momento justificava o custo e o tempo. Quando não acontecia de chegarem no Sejusc e a outra parte não demonstrou o mesmo interesse, ou simplesmente entrou na sala de audiência e disse, não tem proposta, ou então não concordo com essa proposta, ou trazia uma proposta totalmente irreal naquele contexto. Mas o custo e o deslocamento já tinha fechado. Já viram que a minha fala larga bem tendenciosa, né? Eu já começo falando mal para poder ficar mais bonito o atual. Mas eu realmente incentivo todos a me trazerem um contraponto, tá? Me provoquem, por favor. E também não se incomodem em fazer intervenções durante a fala, podem abrir seus microfones e intervenir imediatamente, não precisam se preocupar em deixar isso para o final. Então, antes... além do mais, tinha um detalhe, não se trata de um ato obrigatório, né? A participação nas audiências não pode ser punida a ausência, pode ser punida a má-fé, né? Eu provocar uma ida do processo ao Sejusc e não prestigiar isso, é um ato de má-fé que pode ser punido, mas aí é a má-fé, não a não participação. A não participação não pode ser punida. Então, entre dar prioridade para uma audiência de instrução, até mesmo para atender um cliente dentro do escritório ou um outro compromisso de ordem pessoal qualquer, qual é que ia ser prejudicado? O ato no Sejusc. Então, se tornava muito mais fácil de perder a preponderância àquele ato.
qual é o cenário atual? Então, em comparação, eu acesso um link em Porto Alegre às 9h, em São Paulo às 9h15, em Belém do Pará às 9h30, não saio do meu escritório, eu não gasto gasolina, o meu cliente não sai da empresa, ele pode simplesmente pegar 15 minutinhos ali e participar das suas audiências. Então, em termos de deslocamento, contemplou até aquelas pessoas que não teriam possibilidade de comparecer. Então, eu já fiz audiência com advogados e partes em casa com filhos pequenos, que teriam dificuldade de poder resolver o que fazer com as crianças, advogados morando no exterior ou em viagem ao exterior, advogados em deslocamento dentro de aeroporto, na rua, dentro dos seus carros. O carro se mostrou uma solução extremamente prática para quem não tem um momento de silêncio, um escritório, carro dentro da garagem de casa ou do trabalho. Uma solução singela e que funciona muito bem, né? E tive audiência com um reclamante paraplégico, que em hipótese alguma participaria dessa audiência se não tivesse essa possibilidade. Isso aí tudo fica contemplado. Tive até uma audiência de um reclamante na moto em movimento. Ele botou o capacete, eu acho que daí ele conectou, como ele não ia fazer uma interação maior, eu só queria acompanhar, ele conectou, largou o telefone assim no tanque da moto, sabe, na frente, botou os fonezinhos, vestiu o capacete, quando eu vejo, ela começou a passar aquele monte de árvore atrás. Mas ele está em deslocamento. E eu aqui, ó, eu nem me dirigia a ele, nem pronunciava o nome dele, morrendo de medo de alguma coisa chamar a atenção e ele se distrair e acabar provocando um acidente qualquer. Então, participação, aspecto deslocamento, não temos sombra de dúvida que houve um incremento brutal, gigante, em termos de audiência telepresencial. Segundo aspecto da participação, aspecto técnico. Bem, no início, de fato, foi bastante complicado, porque a internet nunca foi um problema, quer dizer, a internet há muito tempo já não é mais um problema, mas para que ela se estruturasse adequadamente, de fato, levou algum tempo. Algumas pessoas, e aí peço que reflitam se não é o caso de alguém que vocês conheçam ou de algum de vocês, tem muitos que não vem a hora de voltar, mas de modo geral são pessoas que não conseguiram, que não estão adotando uma estrutura confortável. Eu tenho uma estrutura confortável em casa, mas eu vejo gente fazendo audiência da cozinha, da sala onde circula toda a família, como falei há pouco, dentro do carro, ou num ambiente com várias pessoas. Esses devem estar por aqui e estão na contagem regressiva para a vida voltar ao que era antes. Mas porque não, por qualquer motivo, não se estruturaram ou não puderam se estruturar. Então, isso vai demandar um certo esforço. Atualmente, a gente já percebe que se adaptaram em termos de equipamento, em termos de espaço, de qualidade no serviço, né? Se habituaram, e até o próprio conforto, né? Existia um desconforto, um desconhecimento, os profissionais de mais idade, esses são os que até hoje ainda reclamam, não, doutora, eu não sou desse tempo. Esses sim, a gente nota que ainda, mas é por desconforto, porque a gente dando uma estrutura e auxiliando a acessar a sala de audiência, o maior impasse é o conectar o áudio. Na audiência, eles nem percebem por que não estão conseguindo ouvir. Daí a gente cola na tela, a gente compartilha na tela uma figurinha que a gente tem que aponta ali qual é o botãozinho que eles têm que apertar e coisa assim. Funciona aqui no espetáculo. Então, é muito mais uma questão de... Claro, tem os escritórios que precisam ainda de um certo investimento para poder se estruturar, né? Espaços compartilhados e equipamento precisam ser contornados, e também existe um pouco do hábito, do conforto. Tá? Então, esse antes e depois do aspecto técnico, não posso dizer que ele foi 100% melhorado, mas é tranquilamente uma questão de adaptação. Participação, aspecto interesse. Esse é um ponto interessante, né? Porque nas minhas aulas de negociação,
e conciliação, sempre vem à tona a pergunta, levar ou não levar o cliente? Levar ou não levar a parte? Como é que a gente faz na notificação? Tem unidades que notificam pessoalmente a parte, tem unidades que não notificam, temos às vezes pedidos para que a parte seja notificada, e a resposta que eu dou sempre é a mesma. O cliente, a parte, ela está emocionalmente preparada para aquela audiência, e eu digo isso emocionalmente preparada para o bem ou para o mal, porque às vezes ela não tem condições emocionais de ouvir, né, o que vai ser dito, e às vezes ela não tem condições emocionais de segurar o que não deve ser dito. Né? E também pode ser que a parte ajude no sentido de compartilhar a responsabilidade pela decisão, né, se eu quero ou se eu não quero avançar naquela composição, e pode ser que ela atrapalhe no sentido de ceder precocemente a um acordo que ainda não está no ponto. Se impressiona com um determinado número, né? E acolhe precocemente quando o advogado, por conhecimento um pouco mais técnico do assunto e não emocional, sabe que poderia ser avançado para um acordo maior. Então, eu sempre digo que essa decisão tem que ser do procurador, baseado no aspecto completo disso. Ele não pode atrapalhar, ele não pode. O ideal é que fossem todas. Mas se por alguma razão o procurador entende que ele atrapalharia, não, paciência, não vai. O que a gente não gosta? Quando o advogado blinda a parte, quando ele não permite que a parte se apodere daquelas informações. A gente entende que isso é prejudicial para o avanço da conciliação. Isso é ruim e contornar isso é mais complicado, mas esse é tema para uma outra conversa que eu acho bem válido a gente explorar um dia. Mas, em termos de interesse, se nas audiências anteriores, esse aspecto, nas audiências presenciais, esse aspecto emocional demandava que a parte tivesse um pouquinho mais de coragem para chegar lá, porque se ela não está emocionalmente preparada, ela talvez não esteja preparada também para enxergar a outra parte, para se conter na audiência, e o presencial demanda um pouco mais de coragem, se é que eu posso utilizar, se é que é justa essa palavra. O telepresencial, a parte consegue se comportar como uma mosquinha. Sabe quando a gente diz, eu queria ser uma mosquinha para assistir o que está acontecendo? O telepresencial ele consegue ser uma mosquinha. Porque ele vai pegar ali, botar o ID da reunião, entrar com áudio e vídeo fechado e só ficar ouvindo o que está acontecendo. E se a coragem dele se amparar em algum momento, bom, daí ele abre, daí ele participa. Mas eu acho que alavancou um espaço que, daqueles que não se sentiam confortáveis naquele ambiente. Soma-se a isso o fato de que eu não estou na corte, né? Eu não estou cara a cara com o juiz, eu estou na minha casa, meu cachorro está aqui do ladinho da cadeira, eu estou assim, se a coisa ficar realmente ruim, eu plim, um clique, eu desapareço, né? Então, tem vários aspectos que, em termos de tranquilidade, segurança emocional, o interesse se convalidou, né? Eu acho que, além do mais, ele não deixou de atender o cenário que já era antes. E vocês vão perceber que tem algumas coisas que melhoraram, outras que foram simplesmente diferentes. Alguns aspectos, de fato, podem ter deixado a desejar, mas só porque mudou, não necessariamente piorou. Tá? Em termos de participação, eram esses três aspectos: deslocamento, técnico e interesse. Solução de contratempos é um outro aspecto que eu traço um paralelo entre remoto e presencial. Como é que era uma solução de contratempo antes? Chegava no momento da audiência, por qualquer razão alguém não conseguiu chegar, não tomou conhecimento, não percebeu, não esqueceu da nota de expediente e não foi na audiência, não se deu conta que a presença do seu cliente era obrigatória, né, e acaba comprometendo a realização do ato. Era muito difícil, né, se não impossível, no ato presencial, contornar imediatamente. Né? Ele não veio, bom, eu vou ligar, doutor, a gente está esperando o senhor aqui, só se o escritório dele fosse do outro lado da rua. Né? E ainda assim,
botava todo mundo ali a esperar pelo menos uns 20 minutos. Se ele estivesse no prédio, ia ter que esperar pelo menos uns 20 minutos. Hoje, o Sejusc do 2º grau, e eu sei que os outros também, mas eu quero pontuar especificamente a experiência que eu boto os olhos diariamente. Nós caímos a praticamente zero o prejuízo do ato por ausência de uma das partes. Inclusive, acontece de a parte não estar acompanhando o advogado, surge um fato novo que o advogado não havia previamente conversado com seu cliente, ele disse, não, só um pouquinho, doutora, isso eu preciso consultar. Na mesma hora ele consulta, só um pouquinho, ele vai entrar no link. E ele entra no link. Não, mas a parte, ontem, eu estou para ser supervisor, coordenador de Sejusc, que precisa de uma reciclagem a cada 3 anos. Eu estou em plena reciclagem e por conta disso fiz audiência em Belém do Pará, Itumbiara, Goiânia, Brasília. Tem sido uma experiência riquíssima, até porque aprendi sobre maniçoba, pequi, açaí, olha, tem sido de tudo, palavras que eu nem conhecia. Na unidade onde eu estava assistindo a audiência, conduzida por uma conciliadora, né, o juiz supervisor só entra se for chamado, eles têm o hábito, têm a prática de só homologar, se a audiência é inicial, ou seja, se o reclamante em nenhum momento do processo apareceu, né, se apresentou, né, mostrou que ele existe, mostrou quem ele é, eles só homologam na presença do reclamante. A advogada fez uma interpretação equivocada da informação dada na vara, já tinham protocolado o acordo, e ela ligou para a unidade e disseram, não, só precisa, ela queria cancelar a audiência, ela disse, não, precisa comparecer à audiência para ratificar o acordo. Ela, a advogada, interpretou que a cliente dela não precisava aparecer. A conciliadora, eu assistindo a cena, a conciliadora muito hábil disse, não, a gente precisa ratificar e como é a primeira audiência, é indispensável a presença da parte. Mas não me disseram isso. Mas é assim, quem é que lhe atendeu? Não, mas me disseram só que tinha que ratificar, ninguém me avisou que ele tinha que vir. E a conciliadora nem entrou no mérito. Não, doutora, acho que quem lhe deu a informação talvez não tenha dado a informação completa, ou a senhora interpretou de outra forma, ele pode entrar. Ela nem entrou muito, não precisou entrar no debate do quem está certo, quem está errado, quem é que disse, quem é que não disse. Ele pode entrar? Ela pode. Ligou para ele pegou o celularzinho dele e entrou. A gente tem percebido, inclusive do ponto de vista técnico, que mesmo as pessoas de menor poder aquisitivo e parcas condições intelectuais, econômicas, tudo, sociais, conseguem participar. Entram pelo celular, a gente vê no fundo uma casa extremamente modesta, às vezes dentro do ambiente de trabalho, participam normalmente. Então, não se prejudicou o ato, não atrasou a audiência e se salvou, preservou completamente. Então, solução de contratempo é perfeito nesse novo cenário. Gestão da agenda dos advogados, agilidade. Buenas. Agora você sabe melhor do que eu. Como eu vinha dizendo, né? O advogado que tivesse, por exemplo, que fazer uma sustentação oral no tribunal era um turno inteiro, porque o deslocamento, qualquer profissional responsável vai chegar com alguma antecedência, ele não pode se programar para chegar no horário, ele vai chegar lá, vai ter outras pessoas que já vão ter chegado e pedido a palavra antes dele, na ordem, então mais esse tempo, eventuais atrasos e depois o deslocamento de volta. Um ato, um turno. Quando eu estava em São Sebastião do Caí, que fica uma horinha e meia de Porto Alegre, não, doutora, não dá para marcar audiência nesse dia, porque eu já tenho audiência em Porto Alegre. Imagina, é um turno inteiro por causa de uma audiência que tendia a não acontecer nada e deu. Agora, acomodar, até audiências simultâneas a gente vê acontecendo. Só um pouquinho que eu estou no link da outra aqui, fechava o som aqui, mantinha a informação ali, doutora, já volto. Essa gestão de agenda ficou muito, muito mais prático. Agora, claro, se antes a acomodação para fechar certo deslocamento tinha que colocar alguma vaga, uma folga nisso,
tem hoje o lado positivo e o lado negativo nesse aspecto que eu reconheço, que tem o aspecto de reserva de mercado, né? Então, praticamente desapareceu o advogado correspondente, isso gerou um prejuízo direto em alguns profissionais. Eu acho que talvez fiquem mais prejudicadas as unidades do interior, porque os grandes escritórios do centro do país, ou mesmo das capitais, tendem a engolir um pouco desse mercado. Isso é verdade, não é algo que impacte para nós juízes, não diretamente, talvez, mas com certeza impacta nos advogados, e eu não tenho como fechar os olhos que esse ponto pode ser, sim, um ponto negativo. Mas aquela leitura maldosa, né, das competências, os bons sempre encontram seus espaços, né? É uma leitura um pouco maldosa, porque nem sempre ela é tão justa, nem sempre ela é tão real. Mas, de fato, talvez impulsione os profissionais a uma qualificação muito maior, porque o leque, né, eu passei a poder ser contratado em qualquer lugar do Brasil, né, e passei a poder trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Outro aspecto, gasto público. Não tem como fechar os olhos para o fato de que o custo de manter a estrutura, algumas estruturas são obrigatórias, mas será que se justifica a manutenção da estrutura do Sejusc, especialmente? O nosso Sejusc aqui do 2º grau, ele ia iniciar uma reforma, havia sido aprovada a reforma quando fechou tudo com a pandemia. Eu recebi do setor de engenharia as plantas, estruturamos em número de salas, recebemos todas as orientações do CSJT, porque existe regulamentação para tudo, qual é o tamanho da sala, qual é o número, quantos metros quadrados por servidor, quantas salas podem ter simultaneamente, tudo isso já estava estruturado. Entrou a pandemia, eu mesma, que era interessada número 1 nessa reforma, porque eu queria um Sejusc lindo, eu disse, não, segura um pouquinho. Será que é o caso mesmo? Eu queria, a sala que eu ia ter ia ser maravilhosa, porque eu me acomodei num cantinho lá quando eu cheguei, peguei uma das salas de conciliação e transformei para eu conseguir trabalhar, porque o juiz que estava antes de mim, ele não ficava lá dentro, ele tinha adotado uma outra sala, então eu tive que me ajustar. Mesmo que fosse para mim, não está valendo, não se justifica. Para que vocês tenham uma ideia também, se eu comparar o ano de 2019 com o ano que foi até o final no modo presencial normal, não se falava em pandemia em 2019, né? Com 2021, que foi preponderantemente telepresencial, o TRT economizou 2,7 milhões em água e luz. 2,7, ele caiu a praticamente zero, porque quem circula pelo prédio, até a luz está apagada. O prédio do TRT lá, ele tem uma iluminação natural no centro e é aquilo que segura nossas pontas. Que não tem sentido, né, esse caso. Claro, eu não estou defendendo a ideia de que desapareça aquele prédio e a gente estruture apenas no modo telepresencial. Agora, o Sejusc, essa conta é relevante, né? Se eu levar em conta apenas a conciliação. A viabilidade de trabalho remoto, né? Nosso trabalho remoto ele era regulamentado de uma maneira bastante restrita. O servidor que quisesse realizar o trabalho remoto, ele teria que abrir um processo administrativo e os requisitos para poder entrar formalmente autorizado em trabalho remoto eram bastante restritos. Já a regulamentação hoje já é outra, já está expandindo para o trabalho do juiz também, né? Inclusive se fala a resolução que o CSJT está trabalhando, ela não fala especificamente em residir no exterior, o juiz, né? Porque o servidor, nós já temos vários servidores que estão residindo no exterior com o tribunal ciente e autorizando. Então, ampliou essas possibilidades e vai contemplar desde o interesse efetivo de residir em outro lugar, quanto o servidor que tem alguma limitação de locomoção, né, com alguma cadeirante, alguma dificuldade, né, efetiva de deslocamento. Então, ampliou as possibilidades de trabalho remoto, independentemente de voltar ou não. Eu acho que isso
não tem por que regredir, porque o medo que se tinha da produtividade sair do nosso controle já se provou que não é. Eu mesma tinha muito esse medo na minha unidade. Eu disse, aí agora, se a gente tiver com servidores em trabalho remoto, será que eu consigo exigir o trabalho, comparar se o rendimento é adequado? Porque é horrível para a equipe quando a gente tem um integrante da equipe que rende menos, que não trabalha menos, porque os demais se sentem extremamente injustiçados com aquilo. Acabou esse problema. Acabou esse medo, esse receio que todos nós tínhamos. Em termos de... bom, agora a gente entra bem na conciliação, né? A qualidade da interação. Tem muita gente que se sente incomodado com o aspecto humano, né? Acabou o olho no olho, a linguagem, a leitura da linguagem corporal. Olha, eu, Aline, de novo reconheço que eu sou tendenciosa, eu, Aline, não me sinto prejudicada nesse aspecto. Aqui a gente tem foco nos rostos. A gente enxerga o rosto, coisa que num ambiente a gente não faz. Quem é que sentava numa sala de audiências e ficava olhando na cara? Chegava a se desconfortável. Quando alguém fazia isso, fazia para intimidar, para incomodar, né? Hoje eu posso, ninguém sabe quem é que eu estou encarando aqui. Nenhum de vocês sabe quem é que eu estou olhando. E eu estou olhando as microexpressões, eu estou olhando o desconforto de alguns, inclusive estou olhando até aquela situação chata de quando alguém sustenta, né, quer respaldar os seus argumentos, o outro já está aqui, ó. Isso tudo tem que ser trabalhado, né? Então, eu, Aline, acho que a gente não perdeu. Mudou? Mudou. Eu não estou mais lendo se ele está tremendo a mão, se ele está com a perna cruzada, se ele está chacoalhando. Não estou mais lendo, mas eu estou lendo um monte de outra coisa que me serve. Um monte de outras. O Renato, meu marido, juiz da 23ª, ele adora. Ele faz instruções e ele diz que fica muito mais escancarado o detalhe, a tentativa, o receio, né? Até as malícias. Né? Eu não enfrentei ainda a instrução, mas na conciliação não sinto falta nenhuma, né, desse tete-a-tete. A gente brinca, né, que não tem mais o cafezinho, a salinha do encontro. Claro, todo mundo está um pouco dolorido disso, mas eu não acho que a nova forma tenha comprometido a qualidade, tá? E por isso que o nome desse meu tópico aqui é qualidade da interação. Mudou a interação? Óbvio. Eu me refiro à qualidade. Fazer uso da palavra numa audiência, num encontro presencial, é mais simples do que num encontro telepresencial. Ele é mais fácil, porque agora, se algum de vocês quiser pedir a palavra, vai abrir o microfone meio que para tudo para aquela pessoa falar. No presencial, a gente dá aquela largadinha de leve, assim, parece que está pensando em voz alta, aquilo já dá o espacinho, já vai... a sala de aula, a gente percebe muito bem essa diferença, né? Era mais fluido, a troca era mais fluida, ficou menos. Por outro lado, ordenou a fala muito mais, porque no presencial, um falar em cima do outro é muito mais fácil, acontece e fica, daí cada um vai falando mais alto. Se aqui dois abrirem o microfone, ninguém vai ser ouvido, vai ficar bem tranquilo, que não vai funcionar. Obrigou a escuta forçada, então, na qualidade da interação. Percepção de sentimentos nessa mesma linha, né? Se eu não percebo a linguagem corporal, eu percebo microexpressões. Então, não acho que tenha alterado nesse sentido. A estrutura de apoio, eu acho que ficou melhor, porque no início a gente não tinha essa preocupação de estar acessível a tudo, né? Depois que a gente se obrigou a entrar no trabalho telepresencial, eu começo a ter, eu estou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 telas na minha frente. Porque eu gostei de trabalhar assim e quis agregar conforto ao meu trabalho. Eu acesso ao mesmo tempo o tribunal, o meu e-mail, o meu drive, os WhatsApps, daí eu tenho WhatsApp funcional, WhatsApp pessoal, boto o WhatsApp web, então eu acabei me estruturando. Antes, numa audiência, eu não ia levar uma equipe para a sala de audiências comigo. Hoje, 2 advogados que entram no link ao mesmo tempo, um fica no PJE, o outro dá o suporte para o cliente,
né? Então, a gente acabou se permitindo uma estrutura de apoio mais completa. Fidelidade dos registros, eu não vejo prejuízo algum, porque nem todas as unidades tinham um monitor para cada profissional, né? O monitor, aquela coisa de ter que ler a tela, hoje todo mundo está necessariamente na frente da tela. É muito comum os advogados pedirem licença para dar um print na ata, alguns não pedem a licença, só dão o print, mas fica resolvido igual, tá tudo bem, né? Mas já sai dali com uma cópiazinha na sala de audiência, eles pediam se podiam tirar uma fotinho da tela, né? Hoje tu já tá com aquilo ali, já guarda no teu próprio ambiente, então mudou? Mudou. Prejudicou? Não vejo prejuízo algum. O Caucus na sala de audiências física, a gente pedia licença para ir para um outro ambiente. Se era semana de conciliação, a gente ia parar lá no corredor ou no saguão do TRT, porque não tinha onde falar com privacidade. Ou eu expulsava para a loucurada quem não tivesse que ouvir e ficava na sala com quem eu ia fazer a conversa, com quem ia ter o Caucus. Então, se do ponto de vista, se em termos de espaço, antes poderia ser melhor, poderia ser pior também se eu não tivesse um espaço adequado. Hoje eu largo ali uma salinha simultânea e é um espetáculo. Funciona, que é uma maravilha. E jogo um para o outro, pro lado, faço abduções rapidíssimas e o Caucus está plenamente mantido. E, por fim, o último item que eu destaco aqui é a experiência acadêmica. Nós recebemos diariamente visitantes, alunos, observadores das nossas audiências, acadêmicos de direito, que fazem, né, que era aquela turminha que ficava sentada ao redor da mesa da sala de audiências, depois pedindo a assinatura do juiz. Hoje eles entram no link, se era uma sala de audiência, se era uma universidade de Tucunduva, né, São Sebastião do Caí, ele ia conseguir enxergar no máximo o juiz estadual, talvez tivesse vara do trabalho. Hoje eu tenho alunos de São Paulo, Santa Catarina, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, o Brasil inteiro. Eles podem observar no Brasil inteiro. Daí tem o outro lado, a turma que entra, linka, dá oi, vai dormir e só sai da sala quando eu encerro a reunião. A gente até mudou o teor da nossa certidão, porque a gente não tem como certificar que eles realmente estavam assistindo, a gente sabe que eles acessaram o link, né? E esses dias foi muito curioso, porque a gente, para facilitar a nossa vida, a gente criou um formulário, né? Porque a gente precisava do nome completo, um documento, e a audiência que tinha, a gente mesmo tinha que observar que audiência era para poder botar, qual foi o horário que a pessoa pediu, até que hora, aquilo dava um trabalheiro. Eu disse, não, vamos encurtar o nosso serviço, vamos fazer um formulário doc, eles botam todas as informações ali e a gente acessa e prepara os certificados. Mas credo, a quantidade de formulário que pipocou naquela noite. Era 9 horas da noite, eu olhava meu telefone, pof, 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 entrando pedido de... Daí, alguns foram alunos que, de fato, deixaram para preencher o formulário mais tarde, mas teve gente que não faz a menor ideia de quem seja. E aí eu perguntei para a conciliadora, porque eu estava na sala, mas sabe aquilo de estar envolvido com o diálogo das partes e não lembrar dos nomes? E eu disse, ai, mas olha, esse nome não me é familiar. Daí mandei uma mensagem para a conciliadora, tu lembra desse nome? Não, não lembro. Daí que a gente se lembrou que o Zoom tem registro, tem relatório de acesso. Fantasmas apareceram. E volta e meia acontece da gente pegar ali um nome qualquer, né, e chama fulano, nada do fulano, escreve no chat fulano e nada do fulano. Constrangedor, só que daí o problema é deles e não é meu, né? Quem quer fazer isso tem que administrar, tem que matar no peito. Então, não quer dizer que aquele aluno que sentava ao redor da sala de audiências lá podia estar em transe, botar no cabeçalho da folhinha o número do processo, pegar minha assinatura sem nem entender quem era quem e o que estava fazendo ali. Não mudou, não tem problema nenhum. Né? E na sala de audiências, a gente tem uns super interessados que vão para o chat, fazem perguntas, fazem comentários, termina a audiência, eles abrem o vídeo e interagem, é maravilhoso. Inclusive, segunda de manhã eu tenho uma reunião com os professores da Estácio de Santa Catarina, uma porque eu vou dedurar, a turma que pediu
eu não vou dar nomes, mas eu vou dedurar que um pessoalzinho andou pedindo atestado sem ter participado da audiência, mas eu quero também combinar com eles uma maneira de potencializar o resultado disso, porque eu acho que tem como ser uma... Eu fico imaginando eu, na época da faculdade, se eu pudesse entrar em audiência de qualquer justiça, de qualquer instância, de qualquer lugar, né? Então, agora que eu fiz esse paralelo, vocês podem observar nitidamente que algumas situações pularam para um cenário infinitamente melhor, outras situações apenas modificaram, mas foram contempladas, são diferentes, foram contempladas, não necessariamente pior, mas não necessariamente melhor também, mas estão contempladas, que é o importante. Algumas pioraram, pode ser, mas se a gente jogar tudo numa balança, não parece a vocês que a balança pende com muita clareza no sentido de não tem por que voltar? Não tem, não estou falando de instrução de novo, não quero entrar num terreno delicado. E, como eu comentei, eu acho, né, no início, eu só tive um pedido de audiência presencial, e aí eu liguei para a advogada para entender o contexto, expliquei para elas, doutora, queria saber o que exatamente, qual a razão para ver se eu lhe atendo melhor, porque eu só botar na presencial, talvez não resolvesse o problema dela. E aí que ela justificou que eles tinham interesse que fosse presencial, porque queriam a participação do reclamante. Não quer dizer que eu marque presencial que ele vai, né? E eu lhe asseguro, pelos nossos estatísticos, que as presenças são muito mais, o percentual de presença é muito mais alto na telepresencial. Então, daí ela disse, não, então está mantida, telepresencial, pode realizar. Então, não tem porquê. Se hoje me dissesse assim, Aline, transformei o Sejusc do 2º grau no salão de festas do TRT, tranquilo, refeitório, ó, tá tudo bem. Eu não vejo sentido na audiência, talvez no interior, talvez no 1º grau, porque os advogados já estão no foro, pode ser, eu não quero falar da realidade dos outros, Sejusc 2 não tem sentido. E com relação a esse desconfortozinho que a gente sente em algumas coisas, seja do aspecto do interesse, do emocional, humano, eu convido vocês a uma reflexão muito simples. Eu quero só compartilhar uma única telinha, deixa eu ver, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Só me digam se eu estou compartilhando a tela certinha. Aparece uma linha do tempo aí. Se vocês olharem na história ali, o que marcou a troca dos períodos, né? Bom, surgimento da escrita eu nem preciso dizer, porque naquela época a gente não tinha noção, né? As pessoas, os seres humanos não tinham nem noção de que estava surgindo um algo. Mas vamos pegar o mais recente deles, a Revolução Francesa. Será que as pessoas, no momento que viveram aquilo, percebiam que estavam trocando de era, saindo da idade moderna para a idade contemporânea? A gente, ao viver esses momentos, não tinha noção, porque depois que ele passa, que se marca, né, o portal da época. E aí, a gente vai sair da idade contemporânea em que momento, né? Será que o Covid é esse momento? É uma pandemia, ela impactou o mundo inteiro, assim como a Revolução Francesa impactou o mundo inteiro, assim como o surgimento da escrita impactou o mundo inteiro. A gente não sabe. E o fato de nós estarmos isso significa que a gente está no meio do turbilhão. A gente está vivendo esse turbilhão, a gente não sabe exatamente o que isso vai representar. Eu tenho, assim, uma absoluta convicção de que a gente está num portal de tempo, assim, que o mundo não vai mais ser o mesmo, né? A gente saiu, acho que nós vivemos, né? Tivemos o privilégio de... Claro, não, por favor, não leiam mal as minhas palavras, o privilégio de viver uma pandemia de forma alguma, mas tivemos o privilégio dessa experiência de atravessar o portal. Atravessamos o portal da nova era. Eu acho que terminou a idade contemporânea, quero só saber qual é o nome da nova idade, porque eu já estou curiosa. Então, o desconforto dessa turbulência que nós estamos vivendo está todos os dias permeado em tudo que a gente faz. Não poderia ser diferente com as audiências, com os processos, com as conciliações, com as negociações, com a interação humana. Mudou o formato da interação humana. Então, considerando tudo que a gente está vivendo, o resultado é
inequívoco. Eu sou uma fervorosa defensora do nunca mais, nunca mais. Faço votos de poder continuar sendo juíza da minha casa, da sala da minha casa, com meu cachorro latindo quando toca a campainha, com a minha filha entrando e ficando atrás do monitor, assim, preciso falar contigo, tem que ser agora. E eu aqui, né, fingindo que está tudo bem. Não dá nada, está tudo bem. Quebrou o gelo e a gente tem muito de bom a colher. Agora é a vez do contraponto. Dei minha opinião, vendi meu peixe, né, e vamos ver se vocês me, né, convido para que fiquem muito à vontade para me convencer do contrário. Não temos que lhe convencer de nada. Parabéns, muito obrigada pela sua fala. Realmente, já vejo aí nesse novo contexto as palminhas aparecendo, tente escutá-las, é mais ou menos assim. Mas nós estamos realmente muito felizes, e agora falo de minha parte, não sei os demais, mas eu concordo totalmente. Estamos diante de um novo momento. Antes da pandemia, eu dizia que estávamos vivendo realmente o privilégio de uma transformação tecnológica e de sermos agentes, não apenas habitantes desse momento, mas agentes, né, de algumas transformações. E a pandemia nos atropela mesmo, em termos de humanidade, tivemos aí algumas perdas dramáticas, horríveis, mas nos ensina também a viver de outra forma. Hoje de manhã estávamos falando no evento da Saterg sobre o teletrabalho, e o teletrabalho só se tornou efetivamente uma realidade porque a pandemia aconteceu e porque o isolamento social se tornou algo imperativo. E, paralelo a isso, não era possível parar totalmente a economia, e algumas atividades se prestavam ao trabalho em home office. Então, nós conseguimos, inclusive no aspecto tecnológico, experimentar algumas coisas. Foi em função da pandemia, de fato, que o tribunal ou os tribunais começaram a testar, né, de maneira mais efetiva, sem preconceito, sem tabus, outras formas de prestação de serviço. Antes da pandemia, nós já tínhamos notícias de um ou outro servidor que estava no exterior acompanhando o cônjuge ou não sei o quê, é sempre uma coisa meio precária, temporária, com data para terminar, né? Em regime de teletrabalho, mas com toda aquela roupagem que a documentação até então existente exigia, não é? Um pedido, uma autorização, uma fiscalização, às vezes até metas superiores às metas daqueles que estavam no presencial. Mas eu também acho que a gente não retorna a uma situação idêntica à que antes vivíamos, especialmente as audiências de conciliação, não me parece assim que tenham motivo, né, para serem realizadas de maneira presencial. Enquanto advogada e, enfim, chefe de escritório, eu digo que para mim foi maravilhoso, porque eu estou com a minha própria equipe interna, fazendo todas as audiências com cobertura nacional e sem ter despesa com correspondente, sem ter problema com correspondente, né? Então, de outro lado, sei que muitos advogados viviam da correspondência, eu sei, sou sensível, mas também achei o máximo o argumento de que estas pessoas vão ter que buscar outras habilidades, né? Outras formas de trabalhar, não sei se na advocacia, né? Tudo isso passa a ser pauta para todas essas pessoas que, enfim, estão no meio da onda, a gente está no meio do tsunami nadando, né? Que bom, estamos nadando, tá dando certo, a gente não afogou. Mas, assim, a experiência do TRT, especialmente do Sejusc segundo grau, para nós é icônica e não podia passar, né, sem este registro feito pela pessoa que capitaneou, né, a equipe e tudo mais nesse período. Foram 15 dias, 30 dias, 40 dias, um mês, 2 meses, de absoluta dúvida, até que em algum momento caiu a ficha de todos nós, no sentido de que não tinha mais jeito, vamos ter que enfrentar isso. Eu, inicialmente, nas audiências de instrução, achava que não ia dar certo, que a testemunha ia mentir, que ia ter cartazinho do lado de trás, não sei o quê, e, enfim, hoje faço audiências de instrução, inclusive,
e peço para o magistrado, às vezes, né, doutor, olha, eu estou achando meio estranha a movimentação ali, dá para o senhor pedir para o colega dar uma voltinha com a câmera para ver o que está acontecendo, né? E o juiz é sensível, e até porque ele também quer que aquilo ali seja transparente, não invalide o ato e tudo mais. Mas nós passamos a viver de maneira diferente, a nossa existência agora é outra, e em função disso, o judiciário e as relações processuais não poderiam ficar do jeito que estavam antes. Nada será. Vou repetir agora a frase do doutor Renato hoje de manhã, não é? Nada será como antes amanhã, parafraseando Milton Nascimento, né? Sei que nada será como antes amanhã. E do ponto de vista acadêmico, eu tenho as disciplinas de prática processual trabalhista na PUC. E, de fato, assim, as experiências têm sido maravilhosas. Os materiais de multimídia que nós temos acessado assim, são riquíssimos. E os links que nós agora podemos dizer, clica no link e assiste uma audiência, assista, né? Também são perfeitos. Acho que a gente podia fazer uma amarração para o próximo semestre, para, num determinado evento, fazer os nossos alunos assistirem audiências de conciliação, porque esse é o futuro também, né? Aquela litigiosidade arraigada, nesse novo começo de era, já que estamos falando aqui na voz de cantores, né? Nesse novo começo de era, já se apresenta como algo que não será a moda, né? Será démodé o excesso de litigiosidade, e por isso as alternativas, né, serão cada vez mais necessárias enquanto habilidades dos profissionais e enquanto impulsoras das pessoas, né? Parabéns, doutora Aline, pelo trabalho que faz no Sejusc, e oxalá outras Alines surjam aí no tribunal para que a gente consiga ter estes resultados enquanto jurisdicionados, especialmente enquanto cidadãos, enquanto sujeitos que precisam do judiciário trabalhista, especialmente para esse fim de apaziguar, né? Apaziguar, resolver efetivamente, né, todos os conflitos. Eu quero abrir a palavra para os demais, e como eu disse, a condução do evento hoje é da Amália, pelos motivos todos que a gente já entendeu aqui, né? E deixar o registro, porque de agora em diante não falo mais, da minha gratidão e do desejo que possamos continuar trabalhando cada vez mais próximos. Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica, a doutora Aline, grupo de pesquisas, para que a gente consiga cada vez mais aprofundar estas experiências de operação jurídica. É isso que a gente está trazendo aqui, né? Uma experiência diferenciada de operação jurídica, comprometida, não é? E, sobretudo, dentro do seu tempo. Se esse é o portal, e se nós estamos atravessando o portal, nós estamos vivendo esse tempo de travessia. E a gente tem que se virar com as ferramentas que tem, e estamos, né, vendo que algumas pessoas estão se virando muito bem, especialmente a doutora Aline, né? Muito obrigada, doutora, me retiro. Amália, contigo agora para terminar a condução. Pode deixar. Pessoal, como nós já estamos assim com o horário um pouquinho mais apertado e nós temos 2 inscrições para falar, eu vou limitar essas 2. Eu também gostaria de fazer algumas perguntas, mas a gente deixa para uma próxima, porque eu também não quero abusar da boa vontade da doutora Aline. Então, Bia, eu não sei se tu queres usar o chat, pode abrir o teu microfone e ficar à vontade. Obrigada, Amália. Muito obrigada pela palestra, doutora Aline, foi excelente. Eu pesquiso a questão de marginalização digital e exclusão digital. E aí, a minha pergunta seria no sentido da plataforma para a realização das audiências, porque em uma época foi utilizado o Google Meet e me parecia que era uma plataforma em português, um pouco mais acessível, e agora a gente utiliza o Zoom, né, conforme a determinação do TRT4, e me parece que as pessoas têm cada vez mais dificuldade, assim, de acessar, de ingressar, principalmente o que tu colocou de ligar o microfone. Hoje de manhã eu tive esse problema em audiência, inclusive, então foi bastante coincidência você ter mencionado isso. E aí eu queria saber se você vislumbra que as pessoas vão acabar acostumando com o Zoom ou pensa que teria uma outra plataforma ideal, e se
o que tu acha de alguns espaços de educação informal para aprender, ou até formal, né, para aprender a utilizar esses espaços, se tu vê alguma viabilidade nisso. É isso. Pergunta excelente, muito pertinente, Beatriz. Se eu tivesse me lembrado, eu teria já pontuado antes. Fico muito feliz que tenhas trazido esse ponto. O Meet era mais simples, era mais fácil. O Zoom é um pouquinho mais complexo, mas ele é melhor de trabalhar. Melhor para quem trabalha e melhor para quem... Depois que entra, melhor que entra, mas realmente tem essa coisa do som e tal. É uma determinação nacional porque existia uma preocupação do CNJ em padronizar, justamente porque quanto mais padronizados tivermos, mais rápida vai ser essa adaptação que tu colocaste. Com o tempo, vai ficar muito natural para todo mundo. Sabe onde eu acho que está a exclusão digital mais importante? Áreas de acesso de baixa qualidade de internet. Esses são os verdadeiros excluídos digitais. As únicas audiências que no início tinham um certo desconforto, ele não sabe mexer com equipamentos, tudo isso passou, tudo isso sarou e está todo mundo cada vez mais acostumado. Onde eu ainda tenho algumas situações de efetivamente não poderem participar é quando moram em área rural, pouco servida por uma internet de qualidade. Fora isso, a exclusão digital está se atenuando rapidamente a olhos vistos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Aline. A segunda pessoa inscrita para falar é o Ulisses. Ulisses, te passo a palavra, fica à vontade. Doutora Aline, em primeiro lugar, parabéns pela fala, extremamente importante no nosso tempo. Aquilo que a doutora Denise também falou logo depois é a nossa realidade. Não estamos falando mais de futuro, estamos falando de presente, e a internet, os meios, as mídias se tornaram uma ferramenta de trabalho. Então, quem mais rápido se adaptar a essa realidade, melhor vai ficar. Eu tinha uma questão, na verdade, eu falei uma pergunta, mas eram duas, mas uma já foi feita, que era exatamente essa questão da exclusão social das pessoas. E aí era uma questão de alguns lugares, porque eu sou aqui de Brasília, e quem é de Brasília, inevitavelmente, tem que trabalhar no Goiás, né? A gente está cercado por goiano aqui. E no Goiás há muita dificuldade. E uma dificuldade, e o que eu ia falar era da exclusão social dos servidores, porque no Goiás tem muitos servidores que na verdade, são comissionados. Então, são comissionados das prefeituras locais, onde os fóruns estão estabelecidos, né? Então, eu imagino que a doutora viu essa realidade em alguns estados do Brasil, e como que o judiciário está se organizando nesse sentido para os servidores, no que se refere à qualificação, porque o que eu tenho visto juízes e o pessoal do gabinete realmente extremamente capacitados, mas quando chega ali o servidor na audiência de conciliação, que não tem a presença do juiz ou de uma juíza, ele às vezes tem muita dificuldade, né? E há alguma questão do CNJ nesse sentido a nível nacional, ou ainda cada tribunal está se resolvendo? Bom, tem a capacitação no ponto de vista da conciliação em si, né, na técnica de conciliação, e a capacitação das ferramentas. Tá? Em termos de capacitação de ferramentas, a estrutura não é diferente do que era no presencial, porque existe um setor próprio no tribunal que vai dar o devido suporte e, inclusive, está havendo investimento para equipar melhor esses servidores, inclusive em casa. Né? O problema todo vai continuar sendo a exclusão digital que eu mencionei há pouco do acesso da internet. Dependendo do local onde eles moram, eles não adianta, porque o tribunal não vai conseguir botar uma torre lá. E a capacitação na desenvoltura da condução das audiências, o CSJT regulamentou a matéria obrigando a reciclagem, a formação é obrigatória, não pode nenhum servidor do Sejusc trabalhar sem o curso, ele não interessa que ele faça notificação, que ele trabalhe em secretaria, que ele seja o cara que recebe e joga para dentro da sala. Todos os servidores lotados no Sejusc, independentemente da tarefa que desempenhem, precisam ter a formação
que o CSJT regulamentou em termos de conteúdo e número de horas. E essa formação tem a validade de 3 anos. Isso serve para o juiz e serve para o servidor. Então, em termos de qualificação... E aliás, eu sou, assim, uma fervorosa defensora disso, porque se tem uma coisa que me enlouquece é tocar conciliação de ouvido. Os meus servidores sabem, assim, o horror que eu tenho da proposta salomônica, porque negociar dizendo, eu quero 10, não, eu dou 5, 9 era isso, tá, 6 não se toca mais no assunto, então tá bom, então vamos fazer 7,5. Gente, eu não preciso de formação para isso, isso aí é barganha turca, né? Se eu pegar minha filha com 5 anos de idade já fazia isso no prézinho para discutir o brinquedo, não é disso que nós estamos falando, a gente está falando de uma qualificação técnica, né? Mapear elementos da negociação, saber exatamente o que eu estou fazendo. E isso o CSJT tem sido rigoroso. Pode até não ser assim, ó, a gente ainda temos muito que evoluir em termos de qualidade. Agora, só o fato de eles estabelecerem a obrigatoriedade da formação, para mim, assim, foi o passo mais importante. E as universidades, porque as universidades também não tinham isso como uma cadeira obrigatória, formavam o advogado beligerante, né? A história que eu conto em todas as minhas aulas é que eu estava viajando próximo ao México, passei por um escritório ali na Califórnia, onde a influência mexicana é muito grande, o mexicano adora coisa super colorida, passo por um escritório todo colorido, todo decorado com luzes, abogado, el peleador, era a placa, era isso, né? Era esse o perfil. As faculdades formavam litigantes adversariais, hoje as faculdades formam profissionais que buscam a solução dos conflitos. Então, essa formação, assim, eu acho essencial, é a largada de qualquer assunto. Obrigada, doutora Aline. Eu acredito que possamos nos encaminhar, então, para o encerramento, né, já em razão do horário. Eu gostaria, então, de reiterar o nosso agradecimento por a senhora ter se disposto a vir conversar conosco. Tenho certeza que plantamos uma semente aí, teremos outros interesses em outras futuras conversas, porque eu acho assim, é uma área que floresce, né? A solução adequada de conflitos, a gente sabe que desde sempre, desde a década de 70, ela já é um tema de extrema relevância, mas eu sou entusiasta também das audiências telepresenciais, e eu vejo um campo fértil sobretudo na justiça do trabalho, que do ponto de vista histórico já tem essa preocupação, a gente corre na frente de outras áreas nesse sentido, de utilizar as ferramentas tecnológicas para a resolução de conflitos. A gente tem hoje a resolução 288, que ratifica em muito a 174 com relação ao uso de ferramentas tecnológicas, mas que abre aí o espaço para as mediações pré-processuais, que hoje não temos essa cultura, infelizmente, mas já planta uma semente que pode ser muito importante no futuro. A nossa experiência, pelo menos a minha, com as conciliações como gênero no período da pandemia, foi de que as partes, os advogados, eles estão menos beligerantes. Eu não sei se a dificuldade com recurso tecnológico baixou a guarda do pessoal, mas eu vejo como, talvez seja uma visão um pouco poliana da minha parte, mas eu vejo que talvez a gente tenha um espírito nesse momento que seja conducente a que essa prática, por exemplo, de mediação pré-processual com recursos tecnológicos, por que não, né, ela se consolide e ela abra aí uma via de acesso à justiça muito importante, uma via mais informal, né, e que possa realmente fazer uma solução adequada do conflito. Eu não vou me estender aqui, porque se me deixar falar sobre resolução adequada de conflito, eu tomo uma palestra para mim. Então, eu gostaria de lhe passar a palavra, agradecer muito em nome de todo o grupo de pesquisa, e lhe passar a palavra para que a senhora faça as considerações finais, então, se tiver alguma. A minha única consideração final é não me abandonem, tá? Não, mantenham contato comigo. Eu deixei ali, eu acho que um canal muito prático é pelo Instagram, pelos directs, porque eu sempre respondo as mensagens ali, só alerto que não esperem um perfil de mediação, instrutivo, cheio de conteúdo, vocês vão ver o meu cachorro, receita, pintura, costura, viagem, bobagem alucinadamente, mas vão conseguir falar comigo por ali. Então, se alguma dúvida tenha ficado pendente, se alguma história surgir que achem
interessante compartilhar. Já me escreveram até para me pedir socorro. Olha só o que aconteceu na minha audiência, o que eu faço? Tá lá, não me abandonem. Essa é a minha única consideração final. Obrigada pelo espaço e pela troca. Amei conversar com vocês. Então tá, muito obrigada, pessoal. A gente tem uma reunião na próxima sexta-feira que vai envolver algumas pesquisas das lideranças do grupo. Já deixo aqui o convite para todos. E nos vemos, então, na semana que vem. Muito obrigada por estarem conosco. Até uma próxima. Tchauzinho, gente. Tchau, muito pessoal. obrigada, doutora Bom final de Aline. semana. Tchau, doutora. Obrigada.